O ato de ler o Evangelho antes da reflexão é fundamental e respeitoso, no sentido de que a leitura favorecerá a compreensão, a análise, a reflexão e a aplicação dos ensinos propostos por este trecho. Capítulo 7 de São Marcos. Deem atenção aqui às referências, porque este é um trecho bastante quebrado. Leiam, reflitam e logo após a vinheta nos encontraremos para a reflexão conjunta em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês identificaram aí pela leitura feita desta reunião de versículos do capítulo 7 do Evangelho de São Marcos, o início deste trecho se dá se referindo aos religiosos de Jerusalém, tais quais fariseus, mestres da lei, e uma turma grande que viajou mais de 100 quilômetros, há cerca de 2000 anos, para visitar Jesus na Galileia. Estas primeiras palavras mostram que uma viagem, seja de camelo, seja a pé, seja a cavalo, seja por que meio for, de mais de 100 quilômetros, mostra a importância que este setor do judaísmo desvirtuado, conservador, reacionário de Jerusalém, vivendo em torno das benesses do templo, viajou não somente, claro, para criticar Jesus, porque os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer pão. Não foi por regras de higiene que este grupo, representando o conservadorismo religioso, se dirigiu a Jesus. Afinal, Jesus provocara uma verdadeira agitação, tumulto em toda a região. Ele compartilhara pães e peixes com os renegados pelo mercado e pela religião associada ao que havia de pior em termos de morte, de exploração, de massacre do povo, que era o Império Romano. Jesus contestara aqueles que tentaram, da mesma maneira que estes, se não os mesmos, questioná-lo por levar os seus discípulos a uma lavoura de milho, extrapolando os limites da propriedade privada para se alimentarem num sábado. E depois, no retorno, entrar na sinagoga e ele curar um homem no sábado, afrontando os privilégios de uma religião que se ajeitava para tirar proveito da exploração. Agora eles reclamam que Jesus não recrimina os seus discípulos com base nas leis das tradições dos antigos. Jesus imediatamente os associa ao que o profeta denunciara quanto àqueles que participam do culto, mas que têm a sua subjetividade, que aqui o texto chama de coração, carregada de
podridão de hipocrisia. São hipócritas, isto é, atores que pegam um outro texto alheio, aquele que se apresenta na vida, no palco, nas ações, os textos originais, e impõem aos gritos e às pressões sobre aqueles que trabalham no teatro. Hipócritas, hipocreses, atores de meia pataca. Então Jesus vai ao centro da questão. Ele, cercado por esses que se reuniram em torno dele, os inimigos também se reúnem em torno daquele que emana, que propõe, que luta pela recriação de um mundo agora justo, matrizado pelo reino do serviço, pelo reino da partilha, pelo reino do enfrentamento do legalismo, da religiosidade dos aproveitadores. Eles se cercam, eles cercam Jesus, eles sufocam Jesus. Os discípulos parecem ficar um pouco distantes e a multidão mais ainda. Quando Jesus chama para perto de si a multidão, não eles. Quando Jesus busca olhar a multidão, não eles, para ensinar sobre o mérito, sobre a virtude, sobre as qualidades de se seguir honestamente desde o interior onde se enraizam os ensinos de Jesus, onde se purificam as vertentes de um novo projeto. É de lá que sai aquilo que deve acontecer para a criação de um mundo de novas relações, de profundo respeito e qualidade e qualificação do ser humano, principalmente destes da multidão que Jesus chamou para perto dele, dos seus discípulos e discípulas que já estavam mais próximos dele. Para muito além do que esse regrismo, do que este moralismo, do que essa hipocrisia, do que esta receita de imbecis que preferem artifícios de caráter externo, de caráter estético, de um higienismo sem conteúdo, do que construir lá de dentro para fora, no mais profundo do ser humano, aquilo que há de se traduzir nas suas falas, no seu olhar, nas suas ações, na movimentação de suas mãos, envolvidas com a prática, dos seus pés que dirigem as vidas em direção a outras vidas, para a grande festa do serviço, do amor ao próximo. Isto é uma mensagem poderosíssima. Isso nos toca profundamente, por duas grandes razões. Por vivermos numa civilização que tem na sua essência a vertente da hipocrisia. A tal de civilização ocidental cristã é fábrica de hipócritas, de atores absolutamente capazes de sentir, de pensar, de se organizar ideologicamente, contrários à justiça, contrárias a uma relação sem adulteração, contrárias a uma relação sem corrupção, sem farsa, uma relação honesta, vertida, de interior inundado por aquilo que Jesus ensinou. Esta civilização ocidental cristã, onde nós estamos, onde nós vivemos, onde nós nos deformamos, esta civilização cristã
ocidental é a civilização da escravidão, é a civilização do machismo, é a civilização da exclusão dos pobres, é a civilização da guerra, é a civilização que faz governadores, governantes, jurarem em cima da Bíblia, com as mãos sobre o texto sagrado, aquilo que sabem que não cumprirão. Assim fizeram os torturadores fascistas durante a ditadura militar, juraram seguir a Sagrada Escritura e a Constituição, e tudo o que fizeram foi massacrar essas duas forças. Assim fazem aqueles que encomendam cultos ou missas para celebrar os seus antepassados, geralmente criminosos, vilipendiadores do próximo, aqueles que massacraram os trabalhadores e trabalhadoras numa produção muito semelhante à escravidão mais cruel que essa humanidade já viveu. Nós temos tudo para nos desorientarmos, nos afastando de Jesus, para seguirmos as matrizes da propaganda poderosa desta dita civilização ocidental cristã. Ela está aí presente em toda parte. É ela que nos cerca, como os fariseus e mestres da lei cercaram Jesus. É ela que balbucia nos ouvidos, nos nossos ouvidos. Não sigam o que ele ensina. Crucificai-o, crucificai-o. Ela, essa civilização dos que nos cercam, nos apertam, nos sufocam, que dizem que o sábado, as leis, as tradições, o conservadorismo são superiores à vida da graça que Jesus realiza em nós. Tão alto lá. O mérito está naqueles e naquelas que se deixam construir. A virtude que jorra pela boca, pelo olhar, pelas mãos das pessoas permanentemente honestas que não precisam nem ser cobradas para serem assim tão servidoras, tão participantes do processo da salvação que nos envolve e nos faz salvadores e salvadoras do outro. Nós precisamos atender o chamado que Jesus fez para a multidão, que pediu que se aproximassem dele para que ele a ensinasse. Aqui em Goiânia, agora, nesse espetáculo de campanha eleitoral, pelo rádio, pela televisão, pelas ruas, a gente já vê as manifestações deste cinismo, desta hipocrisia dilacerante, genocida, assassina, imoral. Um jovem candidato a prefeito aqui do partido do seu mestre, do seu líder, do seu salvador, Jair Messias Bolsonaro, diz claramente que ele é empresário, cristão e de direita. Numa só frase, ele fala sobre toda a imoralidade, perversidade, crueldade e morte da civilização que ele representa. E que encontrará muitos votos nos que se desencaminham tanto quanto ele. A proposta é sermos unitárias, com o que funciona dentro de nós, nossa mente, subjetivamente, com a formação da fé, com a formação da honra, com a formação do compromisso para com Jesus e o seu reino. Sejamos uma unidade só, e não hipócritas, farsantes,
que cultuam alaridamente, que celebram nos altares de forma tão aparentemente piedosa, mas que não se incomodam com a miséria, com a barbárie do Estado burguês, que não se incomodam com a mentira, não se incomodam com a perversão social e econômica que nos desgraça nesse mundo. Seja a mensagem de Jesus em favor da nossa unidade interna com aquilo que devemos ser externamente aos sagrados e secretos pensamentos, aos secretos e misteriosos sentimentos que habitam o nosso ser, que deve ser construído sobre o Jesus que diz: se aproximem de mim, escutai o que deve ser, para sermos como Jesus ensinou, e não como nos desvia e desvirtua a religião ocidental, cristã, que tem tudo de ocidental, nada de cristã e nada de Jesus, nada que vale a pena a gente crer e seguir. Deus, pois, nos abençoe, nos cure, nos liberte nestes propósitos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.